O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quaresma, um retiro de 40 dias que nos convoca à revisão de vida profunda, a uma mudança de mentalidade, mudança nas palavras, mudança de atitudes. É tempo forte de conversão. Hoje nós ouvimos que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E a Quaresma provém justamente desse trecho bíblico. Nós adentramos o deserto com Jesus para que nós possamos, junto com Ele, nos deixar transformar por Deus. Mas as tentações também nos acompanham. E o que nós ouvimos hoje não se trata apenas das tentações que aconteceram naquele único momento da vida de Jesus. As 3 tentações que aqui aparecem são aquelas que estiveram ao longo de toda a vida de Cristo. E elas aparecem claramente como a tentação do ter, do poder e do prazer de forma egoísta. Tudo hoje nos fala sobre esta luta contra a tentação. O próprio livro apresenta Adão e Eva de uma maneira figurativa. Então eles simbolizam a humanidade, né? O gênero masculino e feminino. E eles viviam na harmonia com Deus. Mas surge a serpente. Na verdade, o inimigo de Deus, Satanás, representado por esse animal que vem de forma sorrateira e no momento certo dá o bote. Pois bem, qual é a raiz desta tentação? O orgulho. Orgulho de querer ser como Deus, de se colocar no lugar de Deus. Então Satanás faz Adão e Eva acreditarem que Deus está escondendo algo deles, de que Deus está enganando e de que eles podem ser deuses. Em outras palavras, nós vemos hoje
no nosso mundo, o mau uso, por vezes, da ciência e das tecnologias, que fazem com que algumas pessoas se coloquem como deuses ou acima de Deus. É claro que a ciência nos beneficia muito quando ela é ética. É claro que as tecnologias nos ajudam, facilitam a nossa vida, isso é inegável, desde que elas não dominem a nossa vida. E muitos hoje brincam de ser Deus e vão se desumanizando, além de se afastar dele, vão se tornando insensíveis também às outras pessoas. É a tentação de descartar a Deus e de se colocar como centro. Adão é aquele que nos representa, aquele que cedeu ao pecado. Jesus é aquele que se coloca como o novo Adão. Ele é Deus que se fez homem. Então, se por meio de um homem, Adão, entra o pecado no mundo, como nós ouvimos na segunda leitura, é também por meio de um homem que entra a salvação. Jesus vem até nós para nos abrir o caminho. Adão abriu o caminho para o pecado quando ele cedeu à tentação. Jesus, na sua obediência ao Pai, abre o caminho de salvação para nós. E nós estamos agora na cena do deserto, na tentação. Toda tentação vai se apresentar de uma maneira gostosa, até mesmo com a ilusão de que vai nos trazer um bem. Mas tem um preço muito alto. É o que hoje nós vemos claramente quando o demônio aparece para Jesus naquele instante. Então Jesus está no deserto. Gente, o que tem no deserto? Areia. Não tem nada praticamente, não é? Pouca coisa. Talvez alguns animais, pouca vegetação. Nós nos vemos diante do nada, basicamente. Então o deserto é também esse momento de estar com Deus e a nossa própria consciência. E nem sempre a gente busca esse caminho. Exemplo, algumas pessoas talvez elas precisem ficar com a televisão ligada o tempo todo, mesmo que elas não estejam ouvindo, assistindo a programação, porque o silêncio é assustador para elas. Outras pessoas precisam sempre se encher de algo, se distrair em todos os momentos, porque ouvir a voz da própria consciência é algo que custa muito. O deserto é esse momento de recolhimento. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, mas também ali acontece a tentação quando Jesus sente fome. É no momento em que nós nos sentimos talvez mais fragilizados, que o inimigo vem naquele ponto fraco para tentar com que nós caiamos de toda maneira. Então são as ciladas, as armadilhas. E não adianta você querer negociar com o inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque ele é um anjo inteligente, anjo decaído, que sabe o nosso ponto fraco, e ele vai de toda maneira tentar nos ludibriar e desviar-nos do caminho, nos convencendo. E depois, muitas pessoas depois caem na real, e daí ficam com aquele remorso imenso. Não basta apenas sentir remorso, nós precisamos de um arrependimento que seja frutuoso. Então ficar com remorso, ou seja, ficar só dando voltas em torno do que a gente fez de errado, isso não muda nada. O Senhor não quer que nós fiquemos presos à culpa, o Senhor quer que nós sejamos libertos por Ele. Então o arrependimento verdadeiro é esse, quando nós retornamos para Deus. O orgulho às vezes pode fazer a gente se sentir tão decepcionado conosco mesmo, não é? Que a gente pode dizer assim, eu não acredito que eu caí nessa. E daí se afasta de Deus, como Adão e Eva fez. Eles sentem vergonha do pecado deles, e eles tentam agora tapar a nudez deles de alguma maneira, e se escondem de Deus. Então olha só a artimanha do inimigo, nos seduz, e com a nossa permissão caímos,
depois a gente se sente indigno e acaba então se distanciando ainda mais de Deus. O que Jesus hoje quer na sua misericórdia é nos trazer para perto dele, porque a misericórdia de Deus está sempre pronta a nos receber, mas nós não podemos abusar da misericórdia, porque o próprio Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ao longo de toda a nossa vida, nos dá muitas chances, mas chegará o momento em que a nossa vida também vai se findar nessa terra. Então vamos nos converter enquanto é tempo, enquanto é hora. Esse é o tempo da graça. O trono da misericórdia está diante de nós. Jesus nos ensina a vencer a tentação. E assim chega o inimigo sorrateiro e diz para Jesus, em outras palavras, permitam-me aqui uma licença poética dentro da leitura do próprio Evangelho, da proclamação. Jesus, você está com fome, tem tanta pedra aqui. Se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E a gente pode pensar, mas por que não? Jesus estava com fome, ele tem poder para isso. Por que não? Porque a tentação é refutada por Jesus, porque essa é a tentação do imediatismo. Jesus estava em jejum para se fortalecer espiritualmente diante da missão que ele tinha à frente. Então ele tinha um propósito, e o demônio quer agora fazer com que Jesus se desvie. Por isso que nós também, amados irmãos, às vezes somos tentados a fazer o mais fácil, mas nem sempre é o melhor, e nem sempre é o duradouro. Então, a tentação do imediatismo, a gente às vezes mete os pés pelas mãos. Mas a intenção era boa, alguém podia dizer, não é? Mas ali estava o inimigo querendo nos tirar do foco. Jesus vence tudo isso pelo jejum. Ele diz para o demônio: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente pode dizer diante de algumas situações que nos escravizam, né? Não só de celular vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só desse vício vive o ser humano, mas da palavra. E o que você colocaria aqui, completando não só disso, complete: vive o ser humano, mas da palavra de Deus. Então nós temos que aprender com Jesus a superar também os nossos instintos, porque às vezes a gente se contenta em fazer aquilo que é o mínimo, o mais fácil. Mas o tentador, ele não desiste. Ele chega novamente e agora está dizendo mais uma vez para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Olha só como é que o demônio é. Ele quer fazer com que Jesus prove para ele, não é? Quem ele é. Jesus não precisa provar que ele é Filho de Deus, ele já é. E às vezes a gente quer provar também para os outros, né? Porque talvez a gente queira a aprovação das pessoas. E nesse instante, o demônio o leva para o alto do templo, um lugar religioso. E lá o demônio agora vai usar a própria palavra de Deus para tentar convencer a Jesus: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a palavra diz que os anjos vão te guardar para que não machuques o pé em nenhuma pedra. É a tentação de nós usarmos a religião de uma forma errada, usarmos o nome de Deus às vezes para o nosso próprio interesse, ou ainda quando a gente se queixa com Deus porque a gente é uma pessoa de fé, de igreja, e a gente acaba dizendo: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu que sou fiel. Olha como a gente é ousado às vezes, né? Como se pelo fato da gente ser alguém que crê, a gente tivesse que ser blindado de todos os males aos quais todas as pessoas estão sujeitas. Então nesse instante, Jesus, em profunda oração, ele agora vai refutar o demônio mais uma vez: não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, o demônio não se
dando por vencido, embora ele seja derrotado desde o início, coloca então diante de Jesus todos os reinos desta terra. Jesus já é Senhor de tudo. Mas olha como é que o demônio é astuto. Faz Jesus, aliás, tenta fazer Jesus acreditar que aquilo que está ali à frente pertence ao demônio. Então eu te darei tudo isso, contanto que você me adore. Então tem uma troca e tem um preço muito grande, não é? É a tentação do poder. Ou seja, quando às vezes as pessoas acabam traindo a si mesmas, traindo a sua fé para ter o poder, para ter visibilidade, né? Talvez para ter uma influência maior. O poder que brilha diante dos nossos olhos, mas que tem um grande preço, um grande preço. Não vamos falar apenas do poder de pessoas que estão lá no alto escalão, não é? Tendo influência sobre muitas pessoas. Vamos falar dos pequenos poderes. Às vezes a gente se apega àqueles poderes de querer comandar alguém, de querer controlar uma pessoa. Pode ser o teu namorado, a tua namorada, ou um pai em relação aos filhos, não é? Ter o controle de alguém. Isso também se chama poder. E talvez seja um poder um pouco disfarçado, não é? Ou ainda ter o poder sobre outras pessoas. Jesus responde como ao demônio: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então nós vemos aqui a caridade. Ou seja, Jesus agora olha para o Deus de amor. Ele é o único. E quando Jesus fala servirás apenas ao Senhor teu Deus, como é que a gente serve a Deus? É servindo também uns aos outros. Isso é o contrário do poder mal utilizado. O poder em si só, por si só não é ruim, quando ele é utilizado para ajudar as pessoas, quando ele é utilizado, né, para organizar, para promover, quando é utilizado para o bem comum, o poder realmente é serviço. O que realmente faz com que o poder seja distorcido é quando a gente deixa o nosso orgulho, o nosso egoísmo entrar em cena. Jesus não se rende a essa tentação. O Senhor nos mostra que para cada tentação existe também uma prática quaresmal. Na primeira tentação, Jesus se firmou no jejum. Na segunda, Ele nos mostra o poder da oração. E nessa terceira, a caridade. É isso que nós queremos fazer ao longo desses 40 dias, de forma mais intensa. Mas não como alguém que se segura, que retém 40 dias, para depois na Páscoa soltar tudo, não é? E voltar como era antes, ou talvez fazer até pior. Não é isso. Este tempo de Quaresma é para que nós possamos nos disciplinar. E a libertação começa aqui, meu irmão e minha irmã. A Quaresma serve para que nós cheguemos melhores e mais santos na Páscoa, e para que a gente possa estender isso também ao longo de todo o ano. Vamos então, com Jesus, que é vitorioso, permitir que Ele nos ajude a vencer. De que maneira? Através do jejum, ou seja, da renúncia, que faz com que nós nos autodisciplinemos, através da sintonia com Deus, por meio da oração, da obediência a Ele, através da fidelidade a Deus, que é esse amor imenso que nos rodeia. A tentação sempre estará à espreita, mas Deus também está dentro de nós. E nós queremos dar a vitória a Ele, para que, vivendo cada dia da Quaresma, nós possamos chegar à Páscoa transformados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,